E amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. Parashá dessa semana chama-se Vayera. Parashat Vayera se encontra em Bereshit, capítulo 18, verso 1, até o capítulo 22, verso 24. Mas, antes de mais nada, antes de iniciarmos o estudo desta Parashá, nós temos um enigma para resolver. Diz o texto no verso 1, capítulo 18: E Deus apareceu para ele, para Abraham, enquanto estava assentado à entrada da sua tenda no calor do dia. Muito bem. Um caso bastante sério que aponta para uma notável aparente contradição. Nós sabemos pela Torá que Deus, o Eterno, Hashem, Akadosh Baruch Hu, tal como Ele é, jamais foi visto e jamais será visto por alguém. Olho algum jamais o viu, vê ou verá. Pois Ele não possui forma ou corpo, como bem afirma o Rambam. Eu acredito com plena fé que o Criador, abençoado seja o seu nome, não é corpóreo, não tem nenhuma propriedade antropomórfica e não há absolutamente nada parecido com ele. Se isso é assim, como podemos então entender o que diz o primeiro passuk desta parashá? Deus apareceu para ele. Ocorre que em hebraico o verbo aparecer, lehariot, está relacionado com a sua raiz, ou pela sua raiz, com o verbo lirot, que é o verbo ver, sendo na verdade o primeiro derivado do último. Ainda assim, como no português, o verbo ver implica não apenas no sentido da visão, mas também da percepção. Abraham então percebeu Hashem, sem, no entanto, tê-lo visto. Até porque Hashem não possui nenhuma propriedade física, nem tem corpo. Abraham entendeu que um daqueles emissários falava com a autoridade dele, que tinha o seu aval. O Midrash e o Rashi citam os nomes daqueles três emissários, que eram Michael, que tinha vindo então para anunciar a Abraham o nascimento do seu filho Yitzhak; Rafael, que viera então para proporcionar a cura da sua Brit Milá, da sua circuncisão; Gabriela, que viera então para subverter, para destruir as cidades da Campina. Michael significa quem é como Deus, e é o Malach, ou o anjo, como queiram, protetor de Israel, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Daí a obra que lhe foi designada de anunciar o nascimento de Isaac, a semente de Abraham, pela qual surgiria mais tarde o povo de Israel. Rafael significa Deus cura, daí a sua ação terapêutica em relação ao patriarca. Gabriel, força de Deus, daí a sua missão de destruição, de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Naturalmente, no nome de Gabriel, o termo força implica em juízo acerbo, sem misericórdia. A conclusão lógica seria então que Abraham, falando com Miguel, com Michael, que ele anunciaria o nascimento de Isaac, estava ali diante dele em nome de Hashem, sob sua direta autoridade. Outro evento notório, semelhante a este, ocorre em Shemot, no capítulo 3, verso 2 de Êxodo. E apareceu-lhe, diz o texto, o anjo do Eterno em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Vale a pena notar, então, que nesse verso o verbo apareceu-lhe é o mesmo que aquele usado em Bereshit, capítulo 18, verso 1, nesse texto que estamos tratando. Esta forma verbal é, aliás, o nome da nossa parashá desta semana, Vayera. E ele apareceu. E o mesmo Malach que aparece na sarça comunica-se com Moshe, falando em nome de Hashem. E o verso 6 de Shemot 3 diz o seguinte: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai,
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, para Elohim. O mesmo malar que aparece na sarça é aqui identificado com o próprio Hashem. Porém, sob essa nova luz, nova perspectiva, sabemos tratar-se então de Michael. Tradições antigas também apontam para o nome de Metatron, que é um malar cujo nome não se encontra no Tanakh, na Torá, mas é constantemente mencionado na Gemara, no Talmud. O incidente da visita dos 3 emissários, dos 3 malachim, chamados pela Torá primeiramente de Anashim, homens, em Bereshit 18:2, e depois malachim, emissários, mensageiros, em Bereshit 19:1, nos traz ainda a origem de um fundamento da Torá em forma de uma grande mitzvah, de um grande mandamento, a saber, Hachnasat Orchim, que vertido para o português é hospitalidade. A tradição diz que Abraham tinha o hábito de ficar à entrada da sua tenda para saudar os viajantes da região, com a finalidade de ensinar-lhes sobre a unicidade de Deus. Ou seja, Abraham tinha esse costume de ficar à sua tenda, à porta da sua tenda, acompanhando os viajantes e lhes oferecendo algum tipo de ajuda, e com isso também tentando ensinar-lhes algo a respeito do monoteísmo. E também lhes ensinava sobre o grande propósito do Criador, que é, na verdade, fazer com que as criaturas reconheçam ao Eterno como a fonte da vida e de toda a existência. Fontes do Midrash dizem que naquele dia específico, que era o 3º dia após a circuncisão do patriarca, parecia que ninguém iria aparecer na estrada que ladeava as planícies de Mamré. Os sábios dizem que Eliezer, o mordomo do patriarca, adiantou-se, caminhando pela estrada, sem não ver ninguém ao longe, e voltou para o acampamento, sem boas notícias, até que Abraham, sentado à entrada da sua tenda, ergueu-se e viu sobre ele, em hebraico alav, diz o texto literalmente, 3 homens, Shloshá Anashim. A identidade desses 3 homens nós já averiguamos anteriormente, já falamos então sobre eles, tendo por base os escritos dos Razal, ou seja, Michael, Rafael e Gabriel. Abraham pediu então ao principal deles que não passasse adiante, sem que ele pudesse demonstrar o mínimo de favor e de hospitalidade. Nosso primeiro pai, o Avraham Avinu, era escrupuloso na prática da Torá. Notoriamente, nós sabemos que a forma mais real do termo, quando chamamos Avraham Avinu, nós estamos falando de descendência física. Porém, esse não é o caso em relação, claro, aos monoteístas, mas sim em relação àquilo que nós cremos. Abraham é o pai daquilo que nós cremos. Por isso nós chamamos também de Avraham Avinu, porém com essa ressalva, não é? Abraham era escrupuloso na prática da Torá, e que sequer havia ainda sido dada, né, no Har Sinai. Mas nós falamos aqui da Torá natural, um tema que por si só já daria muitos e muitos vídeos, muitas aulas. Por ser tão meticuloso e tão disposto no cumprimento das ordens divinas, ele tratou de oferecer aos viajantes um pouco d'água a fim de que lavassem os seus pés, para que então se servissem do alimento que ele, correndo, tratou de preparar-lhes. Tanto Urashi quanto outras fontes de exegese afirmam que Abraham ofereceu água para os pés por um motivo bastante claro e objetivo. Ele não sabia exatamente de quem se tratava até aquele momento, e temendo que fossem pagãos da redondeza, era importante que lavassem os pés, porque era costume da época inclinar-se até o chão junto ao pó dos pés, como uma prática de adoração idólatra, segundo o Midrash Bereshit Rabbah 54:4. A isto contrastamos então a prática de Lot,
que, menor em zelo pelas leis divinas, ofereceu antes o pouso em sua casa para só depois a lavagem dos pés, de acordo com Bereshit 19:2. Um outro contraste marcante é que os homens não recusaram o convite de Abraão. Bereshit 18:5. Faze assim como disseste, disseram aqueles homens. Porém, ao convite de Ló, os malachim disseram, não, antes nós passaremos a noite na rua. Apesar de terem posteriormente entrado na casa de Ló, pela sua insistência, o primeiro momento e a resposta inicial ao convite nos faz refletir sobre o real, ou sobre a real condição em que se encontrava Ló, ou seja, havia algo de muito errado nele. Aprendemos disso que Ló foi poupado, seguramente, se ele foi poupado, não foi por próprios méritos, mas sim pela intervenção dos méritos do seu tio Abraão. Quando Abraão estava intervindo em favor dos pretensos justos que supostamente haveriam em Sodoma e Gomorra, insistiu até o possível com o Eterno. Foi até o último homem. Porém, sabemos que as cidades foram de fato destruídas. E isto é uma clara alusão de que não havia ali nenhum justo sequer, nem mesmo Lot. Portanto, Lot foi de fato poupado, não pelos seus próprios méritos, mas sim pelos méritos do seu tio Abraão. Sabemos assim que a prática hospitaleira de Abraão foi prontamente aceita e acatada pelos visitantes, pois segundo o Midrash, não se deve rejeitá-la quando for oferecida por uma pessoa grande, por uma pessoa justa. Bereshit Rabbah 54. O conceito de hospitalidade está diretamente relacionado, pelo menos no que se refere ao hebraico, à ideia de fazer entrar alguém em sua casa. Se não se pode admitir uma pessoa em sua casa, não se está realmente oferecendo a ela hospitalidade, no exato sentido do termo. O termo Hachnasat, fazer entrar, está ligado pela raiz à aliança da circuncisão, a Brit Milá, quando se diz em certo momento do rito, Kshenichnas labrit ken yekanes la Torah la chupá ulemaasim tovim. Assim como você entrou para a aliança, também seja apresentado a Torá, ao casamento e às boas obras. Desta forma, a hospitalidade é a demonstração da vontade, do desejo de aliar-se, de fazer aliança com o visitante, fazê-lo entrar, tê-lo como amigo, de vê-lo como aliado numa causa comum, a saber, a divulgação dos ideais monoteístas no mundo todo. Que maravilhosa lição nós temos aqui. Ainda segundo fontes tradicionais, o homem deve seguir os caminhos do Eterno. Mas como pode o mortal fazer isto? Questionam as fontes. E a resposta é, assim como o Eterno veste o nu, como quando vestiu Adão e Rava, nós também devemos fazê-lo. Assim como ele sepultou os mortos, como fez com Moshe, quando o sepultou, nós também deveremos fazê-lo. Assim como ele visitou os enfermos, como quando fez, perceptivelmente a partir do próprio texto de Bereshit 18, nós também devemos fazê-lo. Bikur Cholim, a visita aos enfermos, é, juntamente com Hachnasat Orchim, a hospitalidade, duas importantíssimas e inadiáveis mitzvot, tão importantes ou mais do que saudar a presença divina, segundo dizem os sábios de abençoada memória. E essa mitzvah não é uma mitzvah restrita ou estrita ao povo de Israel. Naturalmente se estende a todos os monoteístas. O Zohar destaca a circuncisão de Abraão como um evento decisivo na natureza das revelações que ele recebia.
Ao descrever as revelações feitas a Abraham antes da circuncisão, a Torá declara: e Deus apareceu a ele em uma visão, usando o termo aramaico Mahezé. E para a palavra visão, em contraste a Parashá Vayera, começa: e Deus apareceu a ele, usando o termo hebraico Vayera, que significa revelação direta. Hebraico é Lashon Kodesh, a língua sagrada, o idioma que o Criador emprega para expressar a si mesmo. Outros idiomas, ao contrário, são invenções humanas, são criações, adaptações humanas. Ao usar o termo aramaico, a Torá indica que as revelações vivenciadas por Abraham antes da circuncisão eram revestidas com ornamentos do nosso mundo material. Ele podia imaginar Deus somente em termos humanos, ele não podia apreciá-lo como ele realmente é. Uma grande lacuna separa o homem mortal da condição infinita de Deus. Por definição, qualquer concepção humana pode apenas ser uma visão restrita. O ato da circuncisão transformou Abraham, permitindo que ele percebesse Deus como ele é. Portanto, a revelação de Vayera foi direta, sem véus ou sem restrições. Deus manifestou a si mesmo para Abraham de forma aberta, transpondo a lacuna que separa todo ser criado do seu Criador. O exposto acima explica a distinção entre a Parashá Lech Lechá e a Parashá Vayera. A Parashá Lech Lechá descreve a luta de Abraham para exceder os limites da existência mortal e desenvolver uma ligação completa com Deus. O ápice desta busca espiritual foi a sua circuncisão. Estabeleceu então tal ligação em sua própria carne. Abraham deixou sua herança aos seus descendentes, pois as ações dos antepassados servem como sinal a seus filhos. Ao cumprir a Torá e as suas mitzvot, todos têm o potencial de transcender sua natureza individual e entrar em uma conexão de forma ilimitada com o Criador. A revelação da Parashá Vayera está associada à cura. Abraham estava sofrendo com a dor da circuncisão. E Deus veio para visitar o doente. E com esta visita ele o curou. Para explicar este fenômeno, a palavra hebraica rolé, que significa afligido pela doença, é numericamente equivalente a 49. Os sábios falam dos 50 portões do entendimento, Sha'arei Binah, que concedem ao homem o conhecimento de Deus. Dentro do alcance do conhecimento humano, é possível adentrar somente em 49 desses portões. O 50º está, por definição, acima do nosso alcance. Alguém que tenha alcançado o 49º nível aprecia sua incapacidade e quer se elevar acima dela. O fato de que a sua própria condição humana o previne de assim fazer, faz que fique doente em seu coração. O rei Shlomo aludiu a essa doença em sua alegoria: suporte-me com troncos robustos, deixe-me descansar entre as macieiras, pois eu estou apaixonado. Tal doença é curada através da revelação perfeita de Vayera. Somente a manifestação direta de Deus cumpre esse desejo e refaz a natureza da pessoa, permitindo-a perceber a sua essência e função divinas inatas, além das suas próprias limitações mortais. O desejo de uma conexão direta com Deus é um elemento fundamental da constituição de toda pessoa. Certo Sadik veio ao seu avô por uma bênção em seu aniversário, veio pedir uma bênção ao seu avô, e ele meramente expressou esse desejo. A moral dessa história é universal. Dentro de cada um de nós existe uma dimensão simples, pueril, que deseja ligar-se a Deus. Sem deixarmos de funcionar como indivíduos maduros, cada um de nós pode compartilhar um relacionamento abrangente com o Criador.
O exposto por nós é particularmente relevante na época atual, momentos breves antes da vinda do Mashiach, pois a essência da era da redenção será a revelação direta de Deus. Teu mestre não mais ocultará a ele mesmo, e teus olhos perceberão o teu mestre. Enquanto estamos no limiar desta era, a sede interior pode ser sentida cada vez mais fortemente. Além disso, existe o potencial de vivenciarmos uma antecipação da redenção de Tikkun Haolam na época atual. Nós podemos desenvolver uma consciência de Deus e reconhecê-lo como uma força verdadeira que impregna cada aspecto, cada momento, cada ponto de nossas vidas. A Torá nos diz que Deus apareceu a Abraão enquanto ele estava sentado na entrada da sua tenda ao calor do dia. Já explicamos como isso se processou. Mas por que Abraão estava sentado lá? Para procurar hóspedes. Abraão se dedicava a ações de bondade, Gemilut Hassadim, alimentando caminhantes famintos, no esforço de aumentar as suas consciências em relação a Deus. Porque ele próprio se esforçava para trazer outros mais perto de Deus, cada vez mais. O Eterno mostrou a ele uma surpresa, de forma surpreendente, uma expressão clara da sua proximidade a ele. Os dias estão chegando, quando as pessoas terão fome, mas não por pão, sede, mas não por água, mas para ouvir a palavra do Eterno. Somente às vezes, como na história que se falamos há pouco sobre o tzadik que veio procurar a bênção do avô, é esta sede expressa de forma consciente. Na maioria dos casos, uma pessoa não terá consciência da sua própria sede. Mesmo assim, quando imitamos o exemplo de Abraão e entendemos ou estendemos a nós mesmos aos outros, descobrimos uma propensão ávida de responder que reflete as nossas necessidades interiores. E como no exemplo de Abraão, esses esforços têm o potencial de beneficiar não apenas receptores, mas também quem doa, precipitando uma conexão mais profunda com a divindade. Esta conexão continuará a florescer até atingir a geração da era da redenção. Que isso possa ser rápido, que possa acontecer em breve e ainda em nossos dias. Emir Hashem. Muito grato a todos e até uma próxima oportunidade.